Esse ano perdemos um dos grandes atores da história. Gene Hackman foi uma perca triste, mas de certa forma previsível. Ele, com 95 anos de idade, já há tempo aposentado, acredito que para cinéfilos da nova geração talvez nem o conheça direito, porque de 20 anos para cá ele fez um total de 0 filmes. Compara isso com 88, que ele fez 5. Por isso que antes de aposentar ele era um ator, quem viveu na década de 90, 80 lembra, era um ator muito ativo, ele fazia 20 filmes por década. 170 nomeações de premiação, 78 vitórias, sendo 4 Miscellaneous Award, 10 Critic Award e 2 Oscar. Então é um absurdo, e sem contar as suas condecorações militares na época que ele era do exército. Gene Hackman, então aposentado no século XXI, teve uma contribuição para o cinema completo, isso não tem dúvida. Ele foi morar no Novo México de forma meio discreta, onde ali diziam que nem o conheciam direito. Ele agia como um normal, como uma pessoa que não era famosa. Muitos vizinhos nem sabiam que ele era um ator. Em 2005 ele assinou um testamento deixando claro que seus filhos não seriam contemplados com a sua herança depois da morte. A princípio parece uma atitude de um pai desnaturado, mas depois começa a fazer mais sentido. Veio a sua morte em fevereiro de 2025, uma história estranha e injusta de certa forma. Gene Hackman foi encontrado morto ao lado de sua esposa e seu cachorro. Os 3 mortos e um sinal de crime, né? Aí mais detalhes veio aparecendo, deixando claro uma história até pior. Sua esposa havia morrido há quase 10 dias de diferença e o Hackman ele sofria de mal de Alzheimer e acredita-se que ele percebeu a morte da sua esposa, mas viveu um complexo que a gente nunca vai entender direitinho o que aconteceu, mas o seu cachorro morre de fome e ele morre depois por complicações. Então passar mais de uma semana junto com 2 cadáveres é uma coisa horrível. Aonde que estavam os 3 filhos? Agora começa a fazer um pouquinho mais de sentido a questão do testamento, né? Mas a vida de Gene Hackman nunca foi fácil, né? Ele sempre trabalhou de forma braçal antes de começar a atuar. A sua atuação conta com energia, raiva, né? Assim como Clint e Charles Bronson, essa geração de atores que antes trabalhavam com coisa muito pesada. Bronson diz que atuar é o trabalho mais fácil que ele já teve, né? A mídia, os atores, né, da época ficaram revoltados, tipo, você está desmerecendo o trabalho do ator? Porque não, cinema é difícil, cinema é um dos trabalhos mais complicados do mundo. Mas aí você vai entender que esse pessoal furava piscina, era do exército, dormia em mina. O Charles Bronson foi minerador. Eram pessoas que estavam acostumadas com um trabalho tão pesado que atuar se transformou na coisa mais simples do mundo. Hackman não teve pai, né? A sua mãe alcoólatra morreu por um incêndio que ela mesma criou fumando. Ele chegou a dormir na rua, mentiu sua idade para entrar no exército, falsificou documentos e tudo mais, que ele era mais novo do que a idade mínima. Ele guerrilhou no Japão, ganhou medalhas, né? Depois da dispensa, o Hackman voltou para os Estados Unidos, entrou no mundo da atuação enquanto trabalhava num restaurante ao mesmo tempo. Imagina a rotina dele na época, né? Porque no início trabalhava em teatros, programas de TV, aquela coisa, cachê baixo, enfim. Aquela mesma história tantas vezes lidas, né? Ele começa a atuar em pequenos papéis, o cachê é ruim, aí ele vai para uma Broadway, trabalha num teatro ou numa coisa que começa a fazer sucesso, um crítico vê, de repente um produtor se interessa e aí o resto é história. E desculpa, gente, é muito difícil comparar 2 tipos de atuações. Não é desmerecendo um valor cinematográfico, artístico de outro, mas é muito diferente atores com esse tipo de história difícil que quando agarram uma oportunidade é como se fosse a única de sua vida, então você vê na tela o desespero dessa pessoa para sair de uma vida extremamente complicada e finalmente ser reconhecido no mundo. Para atores como Ellie e Dakota Fanning, que sempre teve oportunidade. Timothy, por exemplo. É um apoio que é absolutamente importante dos pais, né, do familiar, mas perceba o quão diferente é esse tipo de atuação para esse tipo de atuação. Repara que aqui, nesse segundo, não existe o menor medo da morte, né? São atores que estão, como eu disse, desesperados para fazer alguma coisa. Então você vê na tela o seu desespero, a sua energia, e Gene Hackman é dessa geração. É uma beleza o tipo de ator que Hackman representa. Bem, o Al Pacino chegou a atuar com ele num dos primeiros filmes da sua carreira, junto com Gene Hackman, e na época Gene Hackman já estava com uns 10 anos de carreira, no filme Scary Crow, né, o Espantalho, e Al Pacino diz que é muito complicado atuar com o Gene Hackman.
Isso porque para o Al Pacino entrar no personagem, fazer os exercícios, ele tem um método. Ele vem de uma escola que precisa de aquecimento, que precisa de atenção, de foco, enfim, de uma preparação antes. Já o Gene Hackman não, ele se recusava a fazer esse tipo de exercício de entrosamento. Então, para Al Pacino foi um desafio entrar num personagem que ele fazia uma dupla com o Gene, sendo que Gene não queria fazer os exercícios que ele estava acostumado. E já que a gente falou desse filme, né, O Espantalho, que é um filme interessantíssimo, que brinca muito sobre a questão das oportunidades da América, o país da oportunidade, filme que Hackman diz que é a sua melhor performance, né, a preferida de sua carreira. E eu vou te falar, é um filme bem interessante, eu vi ele esse mês, e ele fala muito sobre essa questão, como eu disse, das oportunidades da América. O filme fecha com Gene tentando abrir a sola do sapato, que ele tinha tirado porque ele guardava um dinheiro ali que ele estava juntando para montar um lava-jato, uma empresa dele. E de repente ele tem que gastar para comprar passagem de ônibus e agora ele não consegue mais prender a sola do bendito sapato. O som do sapato batendo na mesa então vira a percussão da música dos créditos. Nesse filme, os dois são companheiros de viagem e o cenário é uma América suja, sem futuro. É um filme bem interessante esse Scary Cool, tá? E por isso eu vou citar outro filme que fala um pouco que esse filme, que O Espantalho, por sua vez, é a atuação preferida do Gene Hackman, e esse outro é o filme mais complicado de sua carreira, segundo ele, o filme mais difícil de gravar. Zendes Bridge, ou Hannah, a Esposa Comprada, é um filme que, como ele disse, mais difícil que já gravou. É uma história simples, mas muito profunda, tá? É um fazendeiro que compra uma esposa no jornal. O filme vai abordar a forma com que gerações tratam as mulheres de forma machista, arrogante. O pai que aprendeu com o pai, que por sua vez aprendeu com seu pai também, e assim por diante. Uma cultura machista que aqui é abordada de forma muito sincera. Porque esse tipo de homem vai acabar sozinho e nem o cavalo mais o suporta. Vale a pena assistir o Zendes Bridge, Hannah, a Esposa Comprada. Bom, esse foi um vídeo rápido, um tributo para esse grande ator. Falei de dois filmes aí que poucas pessoas falam. Lembrando que aqui no canal também tem um vídeo dos Imperdoáveis, que é o filme que ele levou o Oscar, que é maravilhoso. Então é isso, deixa um like, deixa um comentário, sugestão de tema, se inscreve no canal. Até o próximo, tchau!